Bem, gente, vamos lá. Acho que agora vai. A ideia era fazer essa live junto com a Larissa, que também é psicóloga. Larissa também fez a mentoria comigo, foi uma das minhas mentorandas. E a ideia era fazer essa live junto com ela. Por quê? A Larissa tem algumas dúvidas sobre como estabelecer os objetivos de carreira dela. E ela quer mudar aí radicalmente a vida dela aí nesse 2022. Então ela quer ter um 2022 mais organizado, onde ela consiga atingir os objetivos dela. Então ela separou algumas dúvidas sobre os objetivos profissionais, tá? E nessas dúvidas que ela tem sobre os objetivos profissionais, ela também abriu várias caixinhas de perguntas lá no Instagram dela, e com essas caixinhas ela separou algumas perguntas que são as principais dúvidas das pessoas quando pensam em objetivos de carreira. Esse ano de 2022, gente, é um ano específico. Eu creio que é um ano onde a gente vai conseguir alcançar alguns objetivos. Para mim, então, é um ano decisivo, finalização de doutorado, né? Um ano de muitas questões na minha vida, mudança e muita coisa. Então, eu quero estar aqui no Instagram compartilhando também com vocês algumas estratégias práticas de como vocês podem estar implementando isso na vida de vocês para alcançar os seus objetivos profissionais, tá? 2022 é um ano pra gente alcançar objetivos. Só que pra gente alcançar esses objetivos, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás para entender o que é um objetivo. Como que a gente estabelece um objetivo? Objetivo e meta é a mesma coisa? Então a gente vai estar respondendo algumas dessas perguntas, tá? Primeira coisa, gente, vocês precisam ter maior clareza, é que para você ter um objetivo bem estabelecido, o que é um objetivo estabelecido? Tem um nome que é utilizado aí na parte científica da psicologia da carreira, que é o objetivo credível. Tá? Foi assim que foi traduzido do inglês para português de Portugal e a gente absorveu e traz aqui para o Brasil. O que é um objetivo credível? Na teoria da construção de carreira de Mark Savikas, esse objetivo quer dizer que é um objetivo possível de ser alcançado. E o que é um objetivo possível de ser alcançado? É aquele objetivo onde você sabe exatamente quais são as estratégias a serem implementadas para alcançar aquele objetivo. E como que você sabe o que você precisa fazer para alcançar o objetivo? Só quando você tem clareza. Enquanto você não tem clareza, você ainda diz assim, eu tenho o objetivo de fazer um doutorado, Luara. Ou eu tenho o objetivo de fazer um mestrado. Aí eu falo, é mesmo? Aonde? Ainda não sei. Qual orientador que você gostaria que te orientasse? Ainda não sei. Tá, você gostaria de fazer um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional? Não sei. Quais são as universidades da redondeza ali, de onde você mora, que tem programas de pós-graduação stricto sensu, com mestrado, doutorado, né, que você poderia cursar? Não sei. Esse é um objetivo credível? Não. Por quê? Porque é um objetivo que não tem nenhuma estratégia a ser implementada para alcançá-lo. Então, lembra, assim, vocês conseguem perceber que isso não é ainda um objetivo da pessoa? Isso ainda é uma ideia, isso ainda é um pensamento que ela tem, ela está pensando em fazer um mestrado, ela está refletindo. Objetivo, não. Quando a gente tem um objetivo, ele precisa ser credível, ele precisa ter estratégia para ser alcançado. Enquanto você ainda não tem uma estratégia prática para alcançar aquele objetivo, ele ainda é um pensamento. Gostaria de fazer uma graduação. Ou gostaria de fazer mais uma graduação. Tá, você gostaria de fazer mais uma graduação. Aonde? Qual programa? Quanto custa? Vai fazer pública? Vai fazer privada? Né? Nossa amiga aí, Quadros, Rafael, meu querido amigo da História Medieval, acabou de comprar um selo. Muito obrigada. Podem comprar selo na live, tá, gente? Ajuda que a pessoa precisa de selo. Tô brincando, mas fiquem à vontade. E aí o Rafael, por exemplo, Rafael é formado em História Medieval. Rafael hoje ele poderia fazer um mestrado na área da psicologia, por exemplo. Poderia fazer, Rafael, o que você acha? Poderia fazer na área da psicologia para ele estudar, talvez, a área de comportamento, algum comportamento específico em um espaço de tempo que ele gostaria de atuar. Então hoje eu tenho lá uma parceria com o meu querido amado lá, o gestor de direito, e a gente está fazendo uma parceria para a gente trabalhar a psicologia do trabalho e o direito do trabalho junto. E ele vai fazer um mestrado também que ele pode fazer na área de história, Rafael. Onde ele vai fazer ali um recorte para ele entender o direito do trabalho, a psicologia do trabalho, né, no sentido de como o trabalhador se sente frente àquilo, dentro de um período específico. Ele quer trabalhar com a Era Vargas, período específico de estabelecimento CLT. Então, olha como a gente consegue fazer vários recortes dentro de uma grande área de conhecimento. Então, gente, voltando, um objetivo, ele só é objetivo a partir do momento que você tem estratégia para alcançá-lo. Enquanto você ainda está só pensando, não é objetivo não, é só pensamento.
Tá? Vamos combinar assim? Então, se você diz, eu quero fazer um mestrado, eu te pergunto aonde, com qual linha de pesquisa, qual o título do seu projeto, em qual área você gostaria de atuar, e você não sabe me responder, isso ainda não é um objetivo. Isso ainda é só um pensamento. É um objetivo a partir do momento que você começa a colher informações, traçar uma meta ali e traçar a estratégia prática para alcançar. A Lari mandou aqui, muitas das vezes nos frustramos por botar objetivos de longo prazo em um período curto de prazo. Exatamente, Larissa. Esse, assim, é um problemão. Por quê? As pessoas querem fazer muitas coisas, por exemplo, as pessoas que terminam a graduação querem fazer uma pós, querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado, mas não dá um tempo hábil para aquilo se concretizar. Então ela quer fazer um mestrado, mas quer terminar em 6 meses, impossível. Tempo mínimo aí 1 ano. 2 anos. Quero fazer um doutorado, mas eu quero fazer em 6 meses. Impossível. Bota aí que você vai fazer um doutorado aí em 4 anos. Então são tempos diferentes. E uma coisa importante para falar, que a Larissa agora está perguntando aqui, como não parar em meio às dificuldades, é muito importante, Lari. Como não paralisar em meio às dificuldades? As dificuldades vão vir, as barreiras virão. Como que você não vai paralisar? Quando você tem clareza do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é ingressar em um mestrado e você começa a ter as dificuldades, primeira coisa, prova do inglês. Então, para você cursar hoje o mestrado, você faz uma prova específica, você faz uma prova de inglês e uma prova oral, né, que muitas das vezes é a apresentação do seu projeto. Como que você vai paralisar? Aí você paralisa no inglês. Ah, não tenho inglês, pronto, paralisei. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar as estratégias necessárias para poder alavancar e poder ultrapassar aquela barreira. A primeira estratégia será o quê? Buscar, então, para fazer um inglês instrumental. O que é um inglês instrumental? É um inglês específico que te ajuda muito na concretização, que é o do sonho aí de passar em um mestrado. Por quê? O inglês instrumental, ele é um inglês específico que vai te ajudar na tradução dos textos. Então, você vai aprender a traduzir textos, a interpretar textos em inglês, mesmo que você não tenha uma boa base do idioma. Então, o inglês instrumental é o ponto principal para quem quer entrar no mestrado e já tem como barreira o inglês. Então, Lari, como que a gente não paralisa diante das dificuldades? Quando a gente tem as estratégias e a gente começa a elencar as estratégias específicas para poder suprir aquela barreira. Então, se você que está aqui, tô me formando agora, Luara, tô me formando em psicologia, ainda não me sinto preparada para atender, o que eu faço, Luara? Você vai buscar uma supervisora. Então, se você deixar essa barreira te paralisar, acabou. Você não vai avançar, porque barreira a gente vai ter sempre. Então, a diferença de quem consegue chegar lá é de quem começa a buscar as estratégias práticas para suprir aquela barreira. Então, essa é a jogada. Então, hoje mesmo eu tava lá no trabalho, aí a galera começou, gente, como é que você consegue, Lara? Você não para quieta, você já chega animada. Gente, isso faz parte da minha personalidade. Claro que vocês não precisam serem eufóricos, como eu, que sou uma hiperativa diagnosticada desde 6 anos de idade, tá? Então, mas vocês não podem deixar as barreiras paralisarem os sonhos de vocês. Então, se você tem um objetivo, quer fazer um mestrado, por exemplo, não deixe as barreiras te paralisarem. Você vai começar a buscar quais são as estratégias que você vai utilizar para poder suprir aquela barreira e atingir o seu sonho. A Kátia está compartilhando aqui que quando ela entrou na faculdade, quase não podia estudar. Um problema sério de saúde familiar aconteceu bem no início das aulas, mas fui assim mesmo, era caderno no hospital. É isso. Gente, vou compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei isso aqui no meu Instagram. Quando eu estava no meu 2º período da faculdade, sofri um acidente de carro. Eu sofri um acidente, eu perdi o meu dente da frente. Foi assim, nossa, muito difícil pra mim, porque eu não tinha dente. Você imagina essa pessoa sem dente da frente. Mulher, toda a questão que envolve. E eu pensei muito em desistir da faculdade. Pensei muito, falei, não é pra mim, vou abandonar. Aí eu tive uma professora querida, que é a Jaqueline. Hoje a gente é até colega de trabalho. Olha como o mundo dá volta. Hoje ela é minha colega de trabalho, ela é coordenadora de estágio lá da universidade onde eu trabalho. E aí, na época, ela conversou comigo e falou, não desiste não, você vai conseguir, vamos nessa, porque acabei acumulando algumas questões de matéria, eu tinha que fazer prova, corri pra fazer VS, acumulou, né, porque eu fiquei impossibilitada de sair de casa sem dente. E aí ela me deu maior força, não desiste, tinha um outro professor na época também, ele me deu maior força, e meus colegas de turma, não desiste, vamos continuar, gente, olha onde eu cheguei.
Acabei minha faculdade, fiz mestrado, fiz pós, fiz doutorado e tô aí hoje coordenando um curso de psicologia, de graduação em psicologia. Mas eu também pensei em desistir. Foi uma barreira e tanto, viu? Foi uma barreira e tanto ascendente. Uma barreira e tanto. E eu não deixei isso paralisar. É claro que eu desanimei, é claro que eu fiquei triste, é claro que de alguma forma desmotiva um pouco, mas é importante que você continue. Se isso for um objetivo, continue. Se isso ainda é um pensamento, você ainda não sabe, avalie se vale a pena continuar. Ah, Kátia, não dá. Você conhece essa pessoa aqui, você já me conheceu pessoalmente, você sabe que eu não fecha a boca um minuto, gente, eu não paro de falar. Eu sou uma tagarela. Eu sou imperativamente diagnosticada, tem exame. Então eu sou a pessoa imperativa, eu não paro de falar um minuto. E você acha que eu, Luara, conseguiria ficar de boca fechada? Eu paro de falar na aula. Gente, vocês não tem noção. Vocês não me conhecem ainda não, gente. Anos aqui eu compartilho a minha vida com vocês nesse Instagram, vocês não me conhecem. Não tem como eu ficar de boca fechada. Não paro de falar. Vamos lá, a Lari mandou aqui mais uma pergunta. Como ter certeza da escolha que eu vou tomar? Mudar de profissão, sair de um trabalho concursado para abrir a própria empresa. Isso aí é um problema, né? Certeza da escolha, gente, sinto lhe informar, não existe. A gente tem instrumentos na psicologia que a gente aplica, que são instrumentos de certeza da escolha profissional. A gente já tem um instrumento psicológico onde a gente avalia o quanto é aquela pessoa, né, o grau de certeza daquela pessoa da escolha profissional. Só que, para a gente avaliar a certeza, a gente precisa de diversos fatores. Só que a certeza em um mundo de incertezas fica difícil, né? Como é que a gente vai trabalhar uma certeza de escolha da profissão em um mundo incerto? Né? A gente está em um momento de muitas evoluções, muitas mudanças também em legislação, mudanças, olha só, a galera aqui da Universo, que está aqui na live, vai saber o que eu vou falar, mudança. O Ministério da Educação muda, né, uma questão de grade curricular, muda tudo, gente. Muda o tempo de curso, muda as disciplinas que a gente vai estar oferecendo, muda os professores, porque a gente precisa de professores com expertise nas áreas. Então muda-se também os professores, muda-se também valor pago de hora-aula, muda muita coisa. Então é difícil a gente trabalhar com uma certeza vocacional em um mundo onde a gente ainda tem muitas incertezas, tá? De muitas coisas. Então, acredito que o que a gente consegue trabalhar é com pessoas que precisam ter, talvez, um objetivo mais planejado, por isso que entra o planejamento de carreira, que o planejamento de carreira entra em quê? Onde você vai poder estabelecer o seu objetivo, colocar ali as estratégias que você está implementando para alcançar aquele objetivo, as possíveis barreiras, as pessoas que vão poder te ajudar, os recursos que você tem disponível, os recursos que você tem disponíveis, as pessoas que vão poder estar te ajudando nesses recursos, os recursos que você ainda vai precisar adquirir para atingir aquele objetivo. Então, assim, você começa a traçar as coisas. E quando você começa a traçar isso, a escrever isso, montar mesmo um plano de carreira, isso fica mais fácil. Porque aí você começa a ter mais certeza. Ou você tem certeza de que não era aquilo e você vai mudar de área, tá? Pode acontecer. Então, essa certeza do que você vai atingir, nem com o instrumento psicológico a gente consegue elevar o grau de certeza. A gente só eleva, né, o grau de certeza dessa pessoa. A gente aumenta os níveis de certeza vocacional a partir do momento que essa pessoa começa a estabelecer e planejar exatamente como ela vai alcançar aquele objetivo. E aí, quando você começa a planejar, você começa a ver o que eu preciso mudar, o que eu já tenho e eu vou colocar em prática, quem que pode me ajudar. Então você começa já a buscar essas informações. E aí, com toda certeza, a pessoa vai ter mais certeza do que ela quer para alcançar os objetivos. A Kátia mandou aqui. Por que às vezes começamos motivados em um projeto e depois de um tempo curto perde a motivação? Normal. Gente, quem nunca começou uma dieta? Quem nunca entrou na academia a primeira semana todo animado, na semana seguinte largou pra lá? Por que isso acontece? Por quê? Porque quando a gente inicia um projeto novo, quando a gente começa algo, a gente tem aí um nível de motivação maior para aquilo. Então a gente começa animado. Por que esse nível de motivação vai abaixando? Quando você começa a ver
e aumentar outros níveis. De quê? Entendimento do que falta, você começa a ver que você precisa implementar ali uma quantidade de tempo talvez maior do que você tinha disponível. Você começa a ver as barreiras, né, as dificuldades que você tem para alcançar aquele objetivo. Quando você começa a ver tudo isso, seu nível de motivação vai abaixando. Aí o que você pode fazer? O que você pode fazer para você se manter constante? Que é a pergunta que a Larissa botou. Como manter constante para atingir objetivos de longo prazo, que é o objetivo que está lá na frente. Aí é uma estratégia que eu uso, que é uma estratégia de identificação de progresso. Eu até falo muito disso em um capítulo de livro que eu publiquei. Esse livro está até aqui. Depois eu mostro para vocês. Publiquei um capítulo de livro e a gente fala muito da etapa de identificação de progresso, que é uma etapa importantíssima no desenvolvimento de carreira. Importantíssima. Por quê? Nessa etapa de identificação de progressos, você começa a identificar o quanto você está progredindo. E quando você identifica o quanto você está progredindo, você se anima e seu nível de motivação aumenta, tá? Então é uma etapa muito importante. Como que você identifica os seus progressos? Aí depende de cada pessoa. Eu, Luara, gosto de identificar os meus progressos com metas semanais. Eu trabalho dessa forma. Então toda semana eu estipulo metas para serem alcançadas. Então, semana passada eu fechei algumas metas para eu alcançar essa semana. Hoje, segunda-feira, de manhã, hoje eu já consegui atingir 2 objetivos que eu estipulei para essa semana. 2 deles já aumentou o meu nível de motivação. Eu já tô motivada, tô aqui fazendo a live, tô animada. Por quê? Eu já consegui progredir. Então é como se eu tivesse uma barra de 100% da minha semana e eu vou atingindo cada um dos meus objetivos e eu vou aumentando essa barra. Essa barra de progresso está totalmente alinhada com a barra de motivação, que é a motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? É a minha motivação, é minha, tá dentro, subjetiva. Ela é intrínseca a mim e eu consigo aumentá-la de algumas formas. A forma que eu, Luara, identifiquei depois de muito trabalho de autoconhecimento é que a identificação de progressos me ajuda muito a me manter motivada. Essa etapa de identificação de progresso é uma etapa que já é estipulada dentro da teoria do modelo teórico de desenvolvimento profissional. Então não é algo que a Luara tá achando que é bom para ela, não. É dentro de um modelo teórico, técnico-científico, publicado em capítulo de livro, publicado em artigo científico, onde demonstra que a etapa de identificar progressos te ajuda a se sentir mais motivado. Então te ajuda a se sentir mais constante em atingir o seu objetivo, te ajuda a suprir barreiras, te ajuda a, inclusive, delinear novas rotas. Então, gente, identificar progresso é muito importante. Lu, eu preciso identificar meu progresso semanalmente? Não. Talvez você seja uma pessoa onde você vai avaliar o quanto você progrediu mensalmente. Talvez você seja uma pessoa que gosta de avaliar o quanto você progride e cresce diariamente, todos os dias. Então depende muito da pessoa. Então eu, como boa psicóloga, né? Muita gente fala, você é coach de carreira. Não, eu não sou coach de carreira. Qual a grande diferença? Que eu trabalho muito também com os aspectos subjetivos e intrínsecos dos seres humanos. Então a psicologia nos traz essa perspectiva, onde a gente não vai trabalhar em um modelo único padronizado sobre crescimento de carreira, mas sim de acordo com cada um. Então a minha mentoria de carreira, como as pessoas perguntam, como funciona a sua mentoria? Eu dou uma ideia geral, mostro lá um PDF geral, só que a minha mentoria de carreira é específica para cada um. Então talvez uma pessoa ela venha para a mentoria, a dificuldade dela seja dar continuidade, ela não é uma pessoa constante, ela já iniciou 6 faculdades e não terminou nenhuma, ela já iniciou vários cursos e não terminou nenhum, ela já comprou uns 8 cursos online e não assistiu nenhuma aula de nenhum deles. Então essa pessoa precisa de um trabalho muito mais específico em manter a constância dela do que uma outra pessoa, por exemplo, que vem para mim que já terminou 4 faculdades, já fez um mestrado. Essa pessoa ela só quer um direcionamento melhor de área, ou ela quer empreender, quer abrir um novo negócio, ou ela quer se posicionar no mundo digital e não sabe muito bem como se posicionar, ainda tem vergonha de se posicionar. Aí a vergonha eu vou trabalhar com ela de outra forma. Aí eu vou trabalhar com ela com essa perda de como ela vai perder o medo de se mostrar, como ela vai perder a vergonha de aparecer nas redes. Um outro trabalho. Vocês entendem como é assim específico de cada pessoa? É muito subjetivo. A psicologia tem disso. Por isso que eu amo tanto a psicologia, gente. Sou suspeita.
A Larissa botou aqui que a questão da Kátia, que a Kátia falou de motivação, é importante ter pequenas metas para se sentir mais motivado e comemorar as pequenas conquistas, com toda certeza, Lari. Essas pequenas metas, vamos falar aí, vamos tentar utilizar os termos técnicos, tá? Só porque estamos aqui com muitos psicólogos na live também, a gente não pode reduzir a meta. A meta, ela é sempre maior. A meta, ela tá sempre lá na frente. O que a gente tem de pequenos são os objetivos. Então, os objetivos são de curto, médio prazo, que vão nos ajudar a identificar progresso e nos manter motivados para continuar. Então, perfeito. E comemorar as pequenas conquistas, isso é muito importante, Lari. Muito, muito importante a gente comemorar. Às vezes a gente alcança coisas, sabe, tão específicas, nossas, e a gente às vezes acha que é tão pouco. Por exemplo, o pessoal agora que mudou de curso, né? Saiu de uma série, um período, e foi pro período seguinte. Gente, isso é para ser comemorado. Ah, mas é esperado que eu, dentro de uma graduação de 10 semestres, né, eu passe de um pro outro. Ok, que é esperado, mas você conseguiu, comemore isso. A Lari colocou que a organização também, com certeza. A Kátia botou bem interessante. O problema às vezes são os fatores externos. Com certeza, Kátia. Os fatores externos nos atrapalham, porque a gente não tem muito controle sobre eles. Então, o que a gente precisa? Organizar a nossa casinha, né? Que eu brinquei, a nossa cabecinha, a nossa casinha. A gente organiza a nossa casinha. A gente não tem muito controle do que vem. A gente não tem. Mas se a gente estiver organizado, o que vier, a gente consegue adaptar. Então, assim, quando a gente tá com a nossa sala arrumada, chega alguém com uma bolsa muito grande, cheia de coisa. Gente, olha aqui, eu trouxe essa bolsa, um monte de coisa. Você olha ai, meu Deus, minha sala tá arrumada. Mas você sempre tem um canto pra colocar. Agora, quando a sala tá toda bagunçada, tudo sofá, tudo bagunçado, a pessoa chega com a bolsa, ela joga no meio daquela bagunça e continua a bagunça. Fica mais bagunçado ainda, né? Então, quando as coisas estão mais arrumadas, a gente consegue adaptar. Com toda certeza, a gente não tem controle sobre nada. A gente tem pouco, né? Acho que a pandemia fez a gente refletir muito isso, né? A pandemia nos fez entender, acho que de uma vez por todas, que a gente planeja. Mas as incertezas e as barreiras estão aí. O que a gente pode fazer é arrumar a casa pra gente conseguir estar um pouco mais, né, preparada para quando essas barreiras vierem e a gente conseguir suprir, né, ultrapassar essas barreiras. Larissa mandou: como vencer o medo e a procrastinação? Lari, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Como vencer esse medo? Como vencer a procrastinação? Vamos começar pela procrastinação, então? A procrastinação nada mais é do que a gente ficar deixando para depois aquilo que a gente pode fazer agora. Por exemplo, vou dar um exemplo prático de hoje. Eu tentei fazer a live com a Lari 2 ou 3 vezes, né? Tentamos entrar aqui. E não conseguimos. Aí, por um momento, passou na minha cabeça. Falei assim, Lari, quer saber? Vamos deixar pra fazer depois. Vamos deixar, depois a gente faz essa live. E aí, na hora, eu falei, não. Eu marquei de fazer hoje, eu vou fazer hoje. Nem que eu faça sozinha. A Larissa manda por escrito ali no comentário. A gente dá um jeito, mas eu não vou deixar de fazer. Então, isso é vencer a procrastinação. Quando você... 1, 2, 3 e foi. Sem pensar muito. Porque se você refletir muito, se você pensar muito, você não vai. Aí, igual na academia. Aí, acordei cedo pra ir pra academia. Você começa a pensar, se eu for agora... não quero levantar, tá chegando na academia, eu tenho que voltar, eu acho que eu vou de tarde, porque de tarde, se você pensar muito, acabou, você não vai. É igual entrar numa faculdade depois dos 40, né, que foi até o que a Kátia planejou na vida dela. Se você pensar muito, vai terminar, até eu terminar, são 5 anos, você deixa pra lá, se você pensar muito, não vai, tá? Então... é muito importante que você tenha clareza, claro, né? Avalie a situação, mas se você quer, inicia, vai. E aí você vai parar de procrastinar. E o hábito de não procrastinar, que é um hábito mesmo, é um comportamento que precisa ser reforçado. Então, como é que você vai reforçar para o seu corpo que ele precisa não procrastinar? Quando você começa a ter comportamentos que te levam a alcançar os seus objetivos, ou seja, quando você começa a modificar o teu comportamento. E como uma boa psicóloga da área cognitivo-comportamental, posso dizer para vocês que a gente muda o comportamento com o outro comportamento. Então, se você tem um comportamento sempre deixar para depois, você vai começar a ter um comportamento de fazer as coisas imediatamente na sua vida, tá? Eu adquiri isso, porque eu era uma pessoa que deixava tudo pra depois. Hoje eu sou uma pessoa, tem uma amiga que ela fala pra mim, olha, eu gosto de você, que você é obediência imediata. A gente fala, você faz. Eu falei, na hora.
Então, assim, isso vocês vão ter que fazer para todas as áreas da sua vida. A procrastinação, ela não tá só no trabalho, ela tá em todas as áreas da sua vida. Então, se você é uma pessoa que bebeu água no copo e deixou o copo em cima da pia, depois eu lavo, você sai, você vai começar a fazer, não, bebeu, lavou, guardou. Bebeu, lavou, guardou. Você vai começar a ter um comportamento mais imediato para poder alcançar esses mini objetivos. Não que lavar o copo seja um objetivo, mas ter a louça lavada de alguma forma é um objetivo de todo mundo que mora, né, nessa casa e precisa ter uma casa arrumada. Então, você vai começar a fazer tudo na sua vida. Então, se você tem a roupa ali, roupa pra lavar, acabou de chegar da rua cansada, aquela roupa que precisa lavar, enquanto o Covid, você joga no chão e depois eu guardo? Não. Acabei, tirei, vou botar no cesto. Ou vou descer com o cesto, ou vou botar, enfim, no local da casa de vocês. Então, você vai começar a fazer isso em todas as áreas da sua vida. Porque aí sim você vai vencer a procrastinação. Não dá pra você pensar em deixar de procrastinar só no trabalho. Ah, só no trabalho. Não, em tudo. Eu, lá no meu trabalho, eu sou assim, por isso que as pessoas gostam. Lara, você é muito proativa, sou. O aluno tem um problema, o aluno chega lá na coordenação. Ah, eu tô precisando resolver uma questão da disciplina, não consigo incluir. Eu mando falar comigo na hora, eu entro agora no site, pronto, incluir, acabou. Fechei aquele aluno. Imagina se eu ficar levando ele semana que vem. Não, eu elimino tudo. Já tá feito. Então, eu sou assim em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas. Essa semana foi um exemplo. Eu tava conversando com uma amiga, que é minha mentora também, é amiga e mentora. Aí eu falei pra ela, tô pensando em modificar o meu perfil. 2022, novidade, uma nova escala de cores, foto nova, tudo novo, o que você acha? Aí ela falou, olha, eu acho que sim, acho que é o momento. Aí a gente conversou, tracei um objetivo pra esse ano. E aí fechei. Gente, no mesmo dia eu já parei, já montei meus ícones, todos os destaques, já montei arte nova, já peguei escala de cor, já fui lá no meu designer favorito pra ele me ajudar. E ele é ótimo, ele me ajuda. Cara, tá feito. Segunda-feira já comecei, domingo já tava com perfil novo. Acabou. Bora. Então assim, não fica deixando muito pra depois. Muito pra depois não vai conseguir. Você sempre vai ter uma desculpa maravilhosa para poder você não atingir aquele objetivo naquele período de tempo. E o medo, mesma coisa. O medo, eu não gosto muito quando as pessoas falam aquilo de você tá com medo, vai com medo mesmo, é isso aí, mete a cabeça, vai com medo e vai. Eu não sou muito essa pessoa de vai com medo, vai não, sabe? Algumas coisas, sim, a gente pode até ter um pouco de medo mesmo. Com outras, tô com medo? Bem, deixa eu entender de onde vem esse medo. Deixa eu entender por que eu tô com medo. Deixa eu compreender primeiro, um pouco melhor esse meu medo para eu ir de uma forma mais, como posso dizer, correta. De eu ir de uma forma mais segura. De eu ir e realmente conseguir atingir aquele meu objetivo. De eu ir, mas eu conseguir chegar lá. De eu ir e não ter que voltar. Então, é importante que você avalie isso. Esse negócio de ir com medo, vai com medo. Calma aí. De onde vem esse medo? De que ordem é? Né? Esse medo é um medo de agora? É um medo que já é recorrente na sua vida? É um medo muito específico? É um medo que você já cai? Você precisa entender de onde vem esse medo. Então, por isso, mais uma vez, nós psicólogos podemos te ajudar nesse sentido, tá? A Kátia perguntou se eu não acabo sendo confundida com uma pessoa apressada e sem paciência. Apressadas que sim, sem paciência não. Porque a pessoa que não tem paciência é aquela pessoa que... a pessoa impaciente é aquela pessoa que não consegue dar o tempo necessário para aquilo ser atingido, tá? E eu não, eu consigo entender que tudo tem um tempo e necessita ser pensado dessa forma. Mas apressada sim. As pessoas, mas não no sentido ruim, as pessoas ficam assim, mas já? Sim. Então a pessoa me pede uma coisa, olha, você tem que fazer, você tem que montar um documento, daqui a pouco eu vou lá, toma, aqui o documento tá feito. Mas já. Então assim, eu consigo organizar para eu poder suprir aquelas pequenas demandas durante o dia, durante a semana, tá? Então assim que eu organizo. Então, apressada, com toda certeza, tem um monte de apelidos, tá, gente? Tem um monte de apelidos. Uma vez, não sei se essa pessoa tá aqui na live, mas ela me tirou no Amigo Oculto, aí ela fez uma apresentação pra mim, né? Porque ela me tirou no Amigo Oculto, aí ela botou assim, no Amigo Oculto, essa pessoa, aí falou alguns atributos meus, aí ela falou, essa pessoa é uma pessoa que vive ligada no 220. Aí todo mundo no grupo, Luara. Eu falei, gente... Então, assim, ali eu vi
que o estereótipo, né, que aquelas pessoas tinham sobre mim era o estereótipo dessa pessoa apressada, dos anos 20, tá? Então, realmente, isso é verdade, é verídico. Mas sem paciência, acho que não. Acho que a impaciência não é muito empregada nesse meu comportamento, mas talvez pode ser, um pouco. E aí, Lari, mais alguma pergunta sobre essa área de objetivos? Esse ano de 2022 ainda tá tudo muito incerto, eu sei. Muita gente aí desesperada, me perguntando: Lu, vai voltar as aulas presenciais? A gente vai voltar, vai ficar no online? Gente, ela apareceu, Rafaela. É de você mesmo que eu tô falando. Que falou de mim do 220. É ela mesmo, ela mesma. Kátia botou: eu às vezes não consigo ter paciência com a demora dos outros. Então, isso aí é uma coisa que você vai trabalhar. Eu também era assim. Isso eu trabalhei, muito terapia. Por quê? A impaciência gera isso. Gera você não ter a paciência necessária para esperar o processo do outro. Porque você é rápida, não quer dizer que o outro também é. Né? Você ser rápido não quer dizer que ele também vai ser. Então você precisa trabalhar essa paciência para você aceitar, entender e caminhar junto com aquele outro que não vai tão, né, depressa, digamos assim. Lari botou: trabalhar a dificuldade de começar. Bem, 1, 2, 3 e vai. Assim, começa logo. Eu sei que da dificuldade, uma colega hoje mandou pra mim também: poxa, eu queria tanto começar um curso online, não sei por onde começar, como é que eu monto o meu curso online? Eu falei pra ela: cara, você já faz tanta coisa. E ela assim, é uma professora. Eu falei pra ela: o que você acha que eu preciso pra começar? E eu falei: gravar a aula 1. Você precisa da aula 1. É só isso que você precisa. Ela: mas eu não sei como é que eu vou fazer, não sei o que eu vou falar. Cara, grava só a aula 1. Faz a aula 1 e acabou. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa é da aula 1 na nossa vida. Aula 1, faz a primeira. E ali você vai crescendo, você vai, sabe, tendo. Então, qual é a maior dificuldade de começar? É exclusivamente comportamental. É comportamento, muita coisa, tá? É comportamento. Então, você pode trabalhar a ideia, a idealização de começar com outras abordagens da psicologia, você pode trabalhar em entendimento por que você quer começar aquilo, mas começar é exclusivamente comportamental. É levantar e fazer. Como que eu vou começar um curso de graduação? São 5 anos. É levantar e fazer sua primeira matrícula. É fazer matrícula e começar a aula 1. Assistir a primeira aula do seu curso. Então, gente, é assim que vocês vão se manter motivadas, né? É assim que vocês se... Kátia botou que tá em tratamento. Isso aí. Assim que vocês vão se manter motivados a alcançar os seus objetivos para 2022. Estabeleça os seus objetivos. Lembrando... que bom, Lari, que bom conseguir responder as perguntas. Fico feliz. Lembrando que vocês precisam estabelecer os objetivos de curto, médio e longo prazo, tá? Estabelece sempre separando. Um objetivo, sempre uma frase no infinitivo. Sempre iniciar algo, né? Entrar, começar, sabe? Sempre sendo uma frase com um verbo de ação no infinitivo, iniciando essa frase. E lembra de estabelecer e sempre olhar para os seus objetivos. E não ter o seu objetivo e ficar comparando com o objetivo do coleguinha. Porque o coleguinha, às vezes, está vivendo lá o longo prazo dele, que ele já estabeleceu, 5 anos atrás. E você que estabeleceu agora, está comparando com o coleguinha, que também já sofreu um bocado. Então, não compara, as vidas são diferentes, os objetivos são diferentes, sabe? A realidade das pessoas são diferentes. Então, Kátia acabou de falar que ela planejou entrar numa graduação aos 40 anos. E eu tenho uma aluna que está se matriculando agora na psicologia que tem 17 anos. Eu posso comparar os objetivos e a realidade da Kátia de 40 anos ingressando numa graduação a uma colega de 17 anos ingressando numa graduação que tem todo o suporte dos pais? Não. São objetivos completamente diferentes, mesmo que as duas estejam no mesmo momento que iniciando uma graduação em psicologia, na mesma universidade, com as aulas no mesmo horário, com os mesmos professores, com as mesmas disciplinas. São diferentes. Então, a gente precisa ser contextual quando a gente pensa em estabelecimento de objetivos. Você precisa analisar o contexto. Então, uma pessoa que estabelece um objetivo para a vida dela, que tem todo o suporte, tem todo o apoio, e aí falando mesmo financeiro,
é diferente de uma pessoa que precisa trabalhar. É diferente. Então, pessoal, isso precisa ficar muito claro, tá? Que bom, Lorena. Fico feliz que você gostou de ouvir. A gente está encerrando a live. Fico muito feliz mesmo. Acredito que essa live foi uma live bem explicativa pra gente trabalhar os objetivos 2022. Isso aí, ano da mudança. Assim, apesar de a gente ainda estar em um ano muito incerto, pelas questões educacionais, pelas questões trabalhistas, né, as questões contextuais mesmo, de salutar, né, de saúde, a gente ainda tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Total, concordo com vocês. Mas se vocês tiverem a casa arrumada, lembra da sala arrumada? Lembra? Então, se vocês estiverem com a sala arrumada, quando entrar o peso, a gente vai saber onde colocar no cantinho ali para conseguir dar andamento nas coisas, tá? Então, assim, sempre pensem nisso. Pensem em dar o primeiro passo. Muito bom, Ju. Sempre dar o primeiro passo. E, assim, sempre lembrando que esse primeiro passo vai te ajudar a chegar no passo lá na frente que você quer dar. Então, assim, foca lá na frente. E o primeiro passo hoje vai contribuir para estar lá na frente. Oi, Daniel! Que bom que você gostou, amigo! Fico feliz. Obrigada, Vanessa! Que bom que você gostou. Fico feliz. Obrigada, Kátia. É isso aí, gente. Sabe o que vocês podem fazer para me deixar mais feliz? Obrigada, Regiane. É vocês conseguirem colocar isso em prática. Conseguir colocar em prática. Quando vocês começam a colocar em prática isso que eu tô falando, vocês não têm noção o quanto vocês vão crescer na sua carreira. Porque eu lá atrás também tinha muito medo e muitas dificuldades. Sempre tive, até hoje tenho. Até hoje tenho dúvidas de muitas coisas. Mas se vocês não pararem, se vocês continuarem, vocês vão chegar lá. A Suelen tá mandando aqui, isso pesa. Porque está com 34 anos e no terceiro período. E trabalhar, ser mãe, dona de casa e estudar é complicado. Pois é, Su. E aí você diz que já adiou muito o objetivo, mas agora vai até o fim. Vá, Su, não para. Sabe por quê? Ser mãe, dona de casa, estudar, trabalhar, 34 anos, tudo isso pesa. Só que daqui 5 anos você vai continuar sendo mãe, dona de casa, estudando, trabalhando, só que com 39 anos. Então o tempo vai passar de qualquer forma, Su. O tempo vai passar, a idade vai chegar. E aí você vai chegar com 39 anos não alcançando o seu objetivo de se formar na psicologia, por exemplo. Se hoje com 34 está difícil, imagina com 39, Su. Então, se você pensar assim, um monte de fatores sempre vão deixar a gente, né? Caramba, como a gente vai fazer? São muitas coisas. Só que quando você tem isso organizado, isso consegue te ajudar a chegar lá. Então, hoje, se eu for colocar os papéis que eu exerço hoje, também são muitos. Então, eu também tenho que trabalhar. Eu não trabalho só em um único local. Eu trabalho em mais de um lugar. Eu trabalho também como autônoma. Eu também sou esposa, tenho que fazer as coisas, marido. Eu também sou madrastra. Claro que eu não tenho filho toda semana, né? Mas eu tenho as crianças que vêm final de semana. Tenho as coisas da casa. Tenho as coisas da minha avó, que eu tô sempre indo visitar minha vozinha de 94 anos. Né? Tem as coisas do doutorado que eu preciso fazer. São tarefas semanais. Eu tenho orientação toda semana. Toda semana eu preciso produzir e levar material científico para minha orientadora avaliar. Toda semana. Então, assim, são muitos atributos que eu acabo tendo que exercer na minha semana. Mas, com organização, a gente chega lá. Próxima live que eu vou fazer, vai ser na segunda que vem, vai ser só falando sobre organização e gestão do tempo. Que eu acho que vai ajudar vocês. Hoje, a gente aprendeu de uma forma geral como estabelecer os objetivos, curto, médio e longo prazo. Vocês já estabeleceram os objetivos, agora vocês vão escrever esses objetivos, vão começar já a pensar nas estratégias para vocês alcançarem esses objetivos. E na semana que vem a gente vai trabalhar a parte de gestão do tempo. Como então que a gente se organiza o tempo mesmo, como se organiza o tempo para alcançar cada um desses objetivos dentro do tempo que a gente estipulou aqui de curto, médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Então, boa noite pra vocês. Deixem um comentário na live, coloquem aí o que vocês acharam aqui na live, comentem, perguntem, tirem dúvidas, aproveitem que eu tô aqui. Tirem print dessa live, postem lá com uma palavra o que a live significou pra você, tá? Pode postar que eu vou repostar no meu perfil. Kátia, vozinha fofa! Minha avó é demais. Elina, muito obrigada, querida, que bom que você gostou. Gente, ela é demais. Pego ela. Mas é isso, pessoal. Conto com vocês, então. Semana que vem a gente se fala pra gente estar falando um pouquinho mais sobre gestão do tempo. Um abraço.